Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores, senhoritas. Essa aula é voltada para os alunos do sexto ano do Colégio Afnísia Freire, a disciplina é História. E o que é que a gente vai fazer hoje? Deixa eu ajeitar só a cor aqui, pronto. Não, tá muito claro. Não, tá muito escuro. Pronto, tá mais ou menos. Então, fazer a correção da atividade da página 85, de acordo com o que tem no livro didático mesmo, então as respostas estão ali, eu vou explicar um pouquinho, tal, básico, e depois eu vou fazer só a finalização desse capítulo, que capítulo é esse, gente? Fazer a finalização desse capítulo 8, falando especificamente sobre o Código de Hammurabi, que aí a gente vai deixar para falar sobre o Império Persa a partir da próxima aula. Império Persa, Poder e Cultura do Império Persa, que é o capítulo 9 e tal, e depois os Hebreus no capítulo 10, para a gente poder finalizar essa unidade. Mas, o que importa para a gente nesse momento é atividade. Vamos lá. Na página 85 vai começar da seguinte forma. A palavra Mesopotâmia significa entre rios. Tem uma cidade no interior da Bahia chamada Entre Rios, mas não tem nada a ver com isso. A palavra Mesopotâmia significa entre rios. Quais rios justificam essa denominação para a região e como eles contribuíram para a formação populacional do local? A gente já tinha explicado, claro. A gente vai ter aí os rios Tigre e Eufrates. E assim como acontecia com as cheias do rio Nilo, essas cheias desses dois rios serviam para a fertilização das terras da região, o que trazia a possibilidade do desenvolvimento da agricultura e a fixação humana, né? A partir do momento que você tem todo um desenvolvimento em um determinado local, a partir do momento que você consegue ter esse desenvolvimento da agricultura, você vai ter também a população vivendo naquela região, já que ele consegue tirar sua subsistência dali. Então, essas cheias dos rios Tigre e Eufrates, eles vão servir para que essa população ela comece a buscar se fixar nesse local. Pronto, na segunda questão. Os povos que viveram na Mesopotâmia constituíram sociedades diversificadas com diferentes grupos sociais que exerciam funções específicas. Letra A. Identifica a função exercida pelos sacerdotes, pelos militares e pelos camponeses. Aí a gente tem o seguinte: os sacerdotes exerciam funções religiosas e controlavam as terras do Estado. É super importante dizer que sacerdote vai ser... Você tem uma criança chorando bem aqui na frente. Sacerdote vão ser aquelas pessoas que são ligadas à religiosidade, não necessariamente somente dentro do cristianismo, mas em qualquer outra religião, a ideia de sacerdotismo é a ideia daquelas pessoas que vivem em função da religião. Eles podem ser de religião evangélica, de religião católica, de religião umbandista, candomblessista, espírita, não importa. Quando falamos em sacerdotes, falamos daquelas pessoas que são ligadas à religiosidade, que trabalham especificamente com isso, né? Suas atividades são atividades sacras, sagradas, sacerdotais. E eles também controlavam as terras do Estado, afinal de contas havia uma relação muito forte entre religião, entre a religião e o Estado, a religião e a monarquia e o rei. Eles eram juntinhos, completamente ligados. Os militares cuidavam da defesa do território e das guerras de conquista. Claro, invadir, os militares estavam lá para poder combater os invasores, e quando eles queriam conquistar algum território, eles faziam o quê? Juntavam os militares e vão tacar porrada no povo. E aí eles iam para conquistar esses territórios. E os camponeses, que trabalhavam na agricultura e na construção de obras públicas. Vocês lembram que a gente falou sobre isso? Claro, eles vão trabalhar na agricultura, é a função primordial deles, é a primeira função deles, mas juntamente com os escravos, eles eram utilizados também para essa construção das obras públicas, sendo que a gente vai ter um contingente populacional, uma quantidade muito grande de pessoas
que são camponeses, muito mais do que as outras funções de Estado maiores, muito mais do que a quantidade de escravos, que geralmente esses escravos eram aqueles derrotados de guerra, de alguma batalha contra o inimigo. Então esse povo era pego como escravo, mas a maior parte da população é uma população daquela região mesmo e feita de camponeses. Letra B. Parte das sociedades formadas na Mesopotâmia era composta por escravizados, é o que eu estava falando. Em que situação alguém era escravizado e que atividade ele realizava? As pessoas podiam ser escravizadas por guerra, esses prisioneiros de guerra que quando eram derrotados, alguns que não eram mortos, quando eles eram derrotados e aí os militares que derrotavam eles viam assim, não, pô, o cara é forte, pode ser que ele sirva pra gente para trabalhar em determinada construção, para trabalhar em determinado local. Então eles eram escravizados e eles acabavam indo trabalhar nessa construção das obras públicas. Podiam ser escravizados por guerra ou por dívida, que aí no caso geralmente era o pessoal daquele próprio reino, como por exemplo os camponeses, que eles tinham uma quantidade X de impostos a pagar mensalmente ou anualmente ao governo, e a partir do momento que ele não conseguia fazer o pagamento disso, ele se tornava também escravo. Então eram os escravos por dívida, e essas dívidas geralmente eram ligadas ao Estado. Afinal, o Estado é o principal credor da sociedade, né? Os impostos são pagos ao Estado. Então, quando se escravizava, era o Estado quem decidia por isso. Letra C. Em sua opinião, havia desigualdade social nas sociedades da Mesopotâmia? Obviamente, né? Havia a resposta pessoal, mas a gente pode ver que existe essa desigualdade social. Ele fica clara pelo prestígio de sacerdotes e militares sobre camponeses e escravos, pela existência da escravidão, já é uma ideia de desigualdade também, e por diferenças arquitetônicas nas moradias. Aí vocês lembram que eu falei também que a construção de moradias dessa parte da população que tinha mais dinheiro era feita de pedras, as casas eram feitas de pedras, enquanto que a casa dos camponeses, a casa do pessoal que não tinha essa condição financeira favorável, acabava sendo feitas de barro, porque era um material mais fácil de ser encontrado até naquela região entre os rios, né? Você pega aquele barro que é retirado da região dos rios, do fundo dos rios, ou então quando os rios enchem, aí eles vão começando a esvaziar, né? Deixa aquele barro, aquela lama ali que acabava sendo utilizada para a construção dessas casas. Então a ideia de desigualdade social a gente pode ver claramente nessa diferença arquitetônica e também na questão dos próprios privilégios que tinha até mesmo para o pagamento de impostos, que militares e sacerdotes não costumavam pagar os seus impostos, apenas os camponeses, os comerciantes, os artesãos, aquelas pessoas que eram consideradas como menores, na hierarquia menor dentro da sociedade, na parte que é quase na base da pirâmide, né? Terceira questão. Enquanto os sumérios formaram cidades-estados como Ur, Uruk e Nínive, outros povos formaram impérios, como o Império Babilônico. Quais povos mesopotâmicos formaram impérios? Letra A. Acádios, Amoritas, Assírios e Caldeus. A gente falou isso durante essas aulas, né? E explica a diferença entre cidade-estado e império. A gente também bateu um pouquinho nisso, né? Que assim, as cidades-estado elas tinham um governo próprio, que definia leis e impostos, controlava o exército e exercia a justiça. Já o império formou-se por conquistas militares e tinha um governo central que administrava as regiões e populações conquistadas, cobrando-lhes impostos. Então, era como se fosse as cidades-estados, elas são regiões independentes entre si. Você tem uma região maior, tá, que era administrada
por um rei, era administrada por um governo e que tinha plena autonomia em relação a outras regiões. Já quando você tem o império vai centralizar a administração ali, mas ela vai ser dona de diversos territórios que estão ao redor. Geralmente, esses territórios são conquistados através de guerras, de batalhas militares. E aí, quando se conquista um determinado território, você vai ter a sua tributação ali, vai ter uma cobrança de impostos sobre aquela região, sobre as pessoas que moram naquela região. Então, eles não têm autonomia de decisão, ainda que não faça parte ainda que esteja afastado do centro administrativo de uma cidade que é a parte administrativa desse reino, desse império, ele não tem autonomia para tomar qualquer decisão. Então, eles precisam obedecer ao reino. Então, quarta questão. Na história dos sumérios, a invenção e o uso da escrita relacionam-se ao comércio e à religião. Por quê? Os sumérios necessitavam registrar os estoques, a compra e venda de mercadorias e rituais religiosos. Ou seja, graças ao comércio, graças ao desenvolvimento comercial por parte dos sumérios, eles precisavam fazer o quê? Registrar essas compras e vendas de material, de produto e tudo. Então, para poder ter uma ideia melhor a respeito do que estava sendo vendido, da quantidade que estava sendo vendido, do que se precisava comprar, a quantidade que precisava comprar, eles começaram a fazer algumas anotações. E essas anotações não bastava simplesmente fazer umas figurinhas bonitinhas assim para representar cada coisa. Eles começaram a idealizar uma escrita, e essa escrita foi feita de forma cuneiforme. E o que é uma escrita cuneiforme? Aquela em que eles cunhavam, que cavavam um determinado local. Uma pedra, um pedaço de madeira e tal. Geralmente as pedras eram melhores porque a madeira vai dar bicho. A madeira é mais fácil você acabar perdendo, né? Você tendo algum problema com ela. As pedras não, as pedras ficavam lá. Tanto que esses registros históricos, eles puderam ser encontrados ainda muitos anos depois, milhares de anos depois, justamente por serem de forma cuneiforme, serem produzidos em pedras. E aí a religião também se aproveitava disso, né? Para os rituais religiosos, essa questão da escrita também acabou sendo importante. Quinta questão. Os povos mesopotâmicos criaram um vasto legado cultural em muitos campos de saber, como arquitetura, astrologia, astronomia, matemática e literatura. Identifique conhecimentos da cultura desses povos que permanecem atualmente. Então, quinta questão, a letra A, assim, o calendário com 12 meses. Imagine, veio de lá dos sumérios, lá em 3000, 2000 a.C., eles já tinham, graças a essas análises, graças ao conhecimento deles de matemática, de astrologia, de astronomia, eles conseguiram ver que o calendário, um ano, tem a duração de 12 meses. Então eles puderam produzir esse calendário com 12 meses, a semana com 7 dias, o dia com 24 horas e a hora dividida em 60 minutos. Então, pô, que massa. Eles conseguiram juntar isso tudo e produzir um calendário, produzir a ideia do que era um relógio, né? Tendo os 60 minutos, 7 dias, um dia de 24 horas, 7 dias por semana, um ano inteiro, 12 meses, tudo bonitinho, tudo certinho. As operações matemáticas de multiplicação e de divisão e os signos do zodíaco, sim, aquário, peixe, leão, né? O horóscopo, como a gente conhece hoje. A astrologia foi produzida, foi descoberta através dos estudos dos sumérios, dos povos mesopotâmicos, em geral, na verdade. E a letra B, você sabe qual é a diferença entre astrologia e astronomia?
pesquise o assunto e anote as principais diferenças entre essas áreas de conhecimento. Basicamente, a gente tem o quê? A astronomia como sendo o estudo da posição e da movimentação dos corpos celestes. Corpos celestes são aqueles corpos do céu. Seus corpos, as pessoas que ficam voando, professor. Não, pelo amor de Deus, né, gente? Corpos celestes vão ser as estrelas, os meteoros, meteoritos, tudo aquilo que a gente consegue ver, geralmente através de lunetas, através de equipamentos assim, para a gente poder olhar para o céu, né? A Lua é um corpo celeste, o Sol, são todos aqueles corpos que são identificados no espaço. Tudo isso vai ser corpo celeste. Então a astronomia, ela vai estudar essa posição e a movimentação desses corpos celestes, enquanto que a astrologia é o estudo das influências dos astros na vida e no comportamento das pessoas. A astrologia vai ser essa relação nossa com o horóscopo. Entendeu? Tipo, professor, eu sou de peixes. Peixe, qual é a principal característica de peixe? Trouxa, né? Então eu sou trouxa. Tá? Mas você vê, cada um tem seu signo aí, cada um tem seu comportamento que vai ser influenciado justamente pela posição dos astros, né? A forma que eles vão influenciar a vida das pessoas, né? Sexta questão. Responda as perguntas seguintes sobre os primeiros estados da Mesopotâmia. Processo de formação dos primeiros estados, a população reconhecia a autoridade do governante sobre ela. Porque esse reconhecimento foi importante para o rei exercer o governo. Foi importante porque a população aceitava as decisões do rei ou do governo sobre ela. Sem isso, poderia haver conflitos e guerra. Então, a partir do momento que a sociedade ela começa a enxergar aquela figura como uma figura principal dentro da comunidade, dentro daquela sociedade, a população enxerga aquela pessoa como um representante mor, como o maior representante daquela sociedade, daquela comunidade, automaticamente você precisa respeitar as decisões que são tomadas por ele, né? Então, com essa tomada de decisão, com esse respeito que era feito da população para com esse rei, isso gerava uma ideia de aceitação, de submissão, sim, mas de uma aceitação em relação ao que era decidido por ele. Até mesmo porque, caso a população não aceitasse o que era definido por ele, o que é que ele poderia fazer? Gerar conflitos, gerar guerras. Afinal de contas, ele comandava o corpo militar, né? Comandava o exército. Então, uma insurgência por parte da população, uma revolta por parte da população, poderia gerar uma guerra, um combate entre os militares, comandados pelo governante, e a população. Letra B. Na formação dos primeiros estados foi significativa a atuação dos funcionários públicos. Converse com adultos e anote exemplos de cargos exercidos por funcionários públicos no Brasil. E aí a gente tem diversos cargos públicos que a gente pode falar dos cargos que são eletivos. São chamados de cargos eletivos. Que seriam o quê? Os cargos de vereador, de prefeito, de governador, de deputado, de presidente. E existem também aqueles cargos que são ocupados por meio de concurso público, né? Que há aqueles processos seletivos que as pessoas vão chegar lá, vão fazer a prova e tudo, para se tornar um servidor público distrital, no caso do Distrito Federal, municipal, estadual ou federal. E aí você tem professores, médicos da rede pública, policiais, guardas municipais, auditores da Receita Federal, polícia rodoviária,
professores universitários, professores de escolas públicas e assim por diante. Letra C, afirmação. O Brasil é um estado subdividido em outros estados. Apresenta a palavra estado com significados diferentes. Consulte o dicionário para diferenciar significados e registre no caderno. Tá. Estado, iniciado com letra maiúscula, é a estrutura formada por poderes políticos, território, cultura e o povo de uma nação. Quando a gente fala sobre Estado, vai ser o ente federativo, o Estado federativo. É a ideia do país inteiro, o território, né? Quando a gente fala, por exemplo, assim, o país precisa combater o coronavírus. Pronto. Aí a gente complementa dizendo que as decisões do Estado, Estado enquanto ente federativo, Estado enquanto essa estrutura do poder político, territorial, o todo, assim, o Estado, esse poder político, precisa tomar as decisões corretas no combate ao coronavírus. E quando a gente fala o Estado com letra minúscula, é a divisão territorial e administrativa. E aí, o Estado de Goiás, tanto que geralmente ele define bem, ele vem trazendo essa nomenclatura logo depois. O Estado de Goiás, o Estado da Bahia, o Estado de Sergipe. Então, é o Estado com letra minúscula. E a sétima questão, compare o mapa ao lado com o mapa da página 76, identifique que países atualmente localizam um território que corresponde à Mesopotâmia da Idade Antiga. Aí a gente tem o Iraque e parte da Síria. E para a gente finalizar a aula de hoje, a gente vai falar especificamente do Código de Hammurabi, que está aí na página 84. E aí a gente tem o seguinte texto. Em 1902, pesquisadores encontraram em Susa, no Irã, ruínas de um monumento de pedra com 3.600 linhas, nas quais estava escrito o Código de Hammurabi, o primeiro conjunto de leis escritas dos povos do Oriente. O código foi elaborado durante o governo de Hammurabi, no primeiro Império Babilônico. O Código de Hammurabi, antes de falar de algumas partes desse código, vou terminar só a leitura aqui do restante da página, que fala assim: o princípio das leis do Código de Hammurabi era de que a pena de um crime deveria ser proporcional ao dano causado. Desse princípio nasceu a ideia de justiça baseada na Lei do Talião. Lei do Talião, ela se resumia pela frase olho por olho, dente por dente. Isso orientou muitos códigos de lei dos povos antigos. No contexto em que foram criados, elas pretendiam impor regras para a prática da justiça, apresentando punições diferentes para crimes cometidos contra homens livres e contra escravizados, sendo as penas para o último caso menos rigorosas. Afinal de contas, se você entrava em conflito, se o problema era direto com uma pessoa escrava, até mesmo porque o escravo naquela época, o escravo ele sempre foi uma parte da sociedade que era totalmente explorada e era alguém descartável. Então, se você cometia um crime contra o escravo, você tinha uma punição muito menos rigorosa, muito mais branda, muito mais leve do que se esse crime fosse cometido contra qualquer outra pessoa fazendo parte da população. Principalmente se essa pessoa fizer parte de uma camada superior, se for um militar, se for um sacerdote, se for um funcionário público. Mas quando esses crimes eram cometidos contra escravos, a pessoa praticamente passava ilesa disso, sem sofrer qualquer sanção, sem sofrer qualquer punição mais forte, ou até mesmo aqueles crimes cometidos contra os camponeses, contra comerciantes, contra artesãos, aquelas pessoas que fazem parte de uma base da sociedade, uma parte mais baixa da sociedade realmente. As punições contra eles, quando eram crimes cometidos contra eles,
Existia? Existia. Mas sempre que um crime era cometido contra alguém de uma camada superior da sociedade, a punição era muito mais severa. Assim como a gente vê que acaba acontecendo hoje em dia, não somente no Brasil, como em qualquer outro lugar do mundo, em que quando um crime é cometido, quando alguém pobre vai sofrer uma punição, essa punição acaba sendo muito mais forte. Mas aí é um problema já que a gente tem com a nossa própria justiça, né? A visão que a sociedade tem em relação a isso acaba sendo muito mais complicada, né? Porque o pessoal comete aqueles crimes que a gente chama de crime de colarinho branco, que é muitas vezes crime cometido por empresários que são ricos, são milionários, por políticos e tudo. A forma de punição deles acaba sendo muito mais leve, né? Sempre tem... Eles dão um jeitinho assim das coisas serem tranquilizadas para eles. É como a gente costuma dizer assim, porque quando um preto, uma pessoa preta, é presa portando qualquer quantidade de drogas, é chamado de traficante. A chamada no jornal já sai assim: traficante é preso, tal, não sei o quê, porque o cara é preto. Se o cara for branco, filho da elite, filho de um desembargador, filho de um coronel da polícia, filho de algum político, vão dizer assim, porque um estudante de medicina, um estudante disso, jovem, foi preso por isso. Então, a pessoa também é traficante, só que ele é branco. Ou é filho da elite, ele tem dinheiro. Então, essa punição acaba sendo menos rigorosa em cima dessas pessoas. Enfim, atualmente nos países democráticos, incluindo o Brasil, a justiça está fundamentada no princípio de que as pessoas são iguais diante das leis, que devem ser aplicadas a todos, independentemente de condição social, crença, gênero ou etnia. É o que eu estava falando, deveria ser, mas não é. Tem uma música de uma banda que eu gosto muito, talvez vocês não conheçam porque vocês são muito novos, chamada Engenheiros do Havaí, que na música eles cantam assim: todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Então é mais ou menos isso, a ideia de que você pega algumas pessoas, elas vão ter determinados privilégios por fazerem parte de uma camada já privilegiada da sociedade, que geralmente são homens brancos, ricos. Então, eles sofrem menos punição do que as pessoas que estão lá na base da sociedade, como acontecia com a lei do Talião. Mas enfim, aí voltando lá com algumas partes do documento para vocês verem como é que funcionava isso aqui. Se um homem cegou o olho de um homem livre, você vê que aqui fala de homem livre, inclusive, não fala dos escravos. Os escravos não eram homens livres. Se o homem cegou o olho de um homem livre, o seu próprio olho será cego. Então, você chegou lá e furou o olho de alguém, sua punição vai ser chegar e furar seu olho também. Vou furar o olho. Se cegou o olho de um escravo, ou quebrou-lhe um osso, pagará metade do seu valor. Teve uma briga lá com um escravo, deu um soco nele, quebrou um osso aqui, o ziomático. Quebrou o osso do rosto. O que você vai fazer? Como forma de compensação, não para o escravo, mas para o dono do escravo, como forma de compensação, você vai pagar metade do valor do escravo para ele, para o dono do escravo. O dono do escravo vai continuar com ele? Vai chegar, vai dar um jeito lá de consertar o osso. O escravo vai continuar trabalhando para ele, mas a pessoa que fez isso, que praticou esse crime, cometeu esse ato, vai pagar metade do valor que o dono do escravo havia pago por ele. Se uma taberneira em cuja casa se reuniram malfeitores não prendeu esses malfeitores e não os conduziu ao palácio, essa taberneira será morta. O que é uma taberneira? Uma taberna, né? Um bar, um boteco, uma bodega, digamos assim. E se dentro dessa taberna malfeitores, criminosos se reuniram nesse local
e a pessoa não deu parte na polícia, não chegou lá no exército e falou, ó, tá tendo uma reunião de criminosos lá na taberna, lá em casa, lá no bar, tal. Então, eles precisam ser presos. Então, ou a própria pessoa, lá, o próprio dono da taberna, chegar e prender essas pessoas, levar até o palácio, e o palácio ficar sabendo disso, o que é que acontece? A taberneira, a dona dessa casa, a dona desse local, será morta. Se o homem tiver arrancado os dentes a um homem de sua categoria, os seus próprios dentes serão arrancados. E olha só, aqui é bem específico em relação a isso. Arrancados de dentes a um homem da sua categoria. Ou seja, se um camponês arrancar o dente de um outro camponês, os seus próprios dentes serão arrancados. Agora, se um camponês arrancar um dente de um sacerdote, de um militar, o que é que iria acontecer? Se um sacerdote arrancar o dente de um camponês, o que é que vai acontecer? Nada. Mas se um sacerdote arrancar de um outro sacerdote, como eles estão no mesmo patamar, eles estão na mesma categoria, aí eles vão ter, ele vai ter também o seu dente arrancado. Então, aquilo vai ser ou sempre dentro do mesmo nível, mas se for alguém no nível inferior para contra alguém de um nível superior, a sanção, a punição vai ser muito maior. Porque todos iguais, mas uns são mais iguais que os outros, né? Se um médico tratou com faca de metal a ferida grave de um homem e lhe causou a morte ou lhe inutilizou o olho, as suas mãos serão cortadas. Imagine só, o médico está lá fazendo o trabalho dele. Só que aí, durante esse trabalho, por qualquer condição que independe dele, ele não tinha como salvar a vida daquela pessoa, não tinha como salvar uma parte do corpo da pessoa lá. E aí, não tinha como salvar a vida daquela pessoa, mas teve que atender ela, porque é a função de um médico. Se de repente essa pessoa morre lá na mesa de operação, o médico vai ser punido. O médico vai ter sua mão arrancada. Ou então, se um militar durante uma batalha tal sofreu um ferimento no olho, tem 0,001% de chance de salvar o olho do cara. O médico fez o melhor possível, mas não conseguiu salvar. O que é que acontece? Mesmo assim, independente de todo o esforço que tenha sido feito pelo médico, ele vai ter a mão arrancada, porque foi através da ação das mãos dele que ele tentou salvar a vida da pessoa. Mesmo assim, ele vai ter a mão arrancada. Que parada insana isso, né? Se um filho bateu em seu pai, isso aqui seria massa, né? Nos dias de hoje. Se um filho bateu em seu pai, cortarão sua mão. Imagine, vocês que ficam respondendo papai, respondendo mamãe, levantam um dedo que for para poder dar um peteleco no pai, um peteleco na mãe, vai ter sua mão arrancada. Não deveria fazer isso. Se um construtor fizer uma casa e esta não for sólida e caindo matar o dono, se ele construir uma casa e bater um vento forte, a casa caiu e matou a pessoa que mora ali dentro, a pessoa que construiu também será morta. Isso deveria acontecer com político, né? O pessoal assim, manda construir minha casa, minha vida. As casas cheias de rachadura, de repente cai, morreu, tem que matar também. Deveria ser assim. Se causou a morte do filho do dono da casa, matarão o filho desse construtor, ainda em relação ao construtor. Se essa construção cair e ao invés de matar o dono, matar o filho do dono, o construtor terá o seu filho pego pelo Estado e o Estado vai matar o filho desse construtor, da pessoa que construiu a casa. Por isso que se diz olho por olho, dente por dente. Perder o filho, será o seu filho que vai ser morto, não vai ser você. Agora sim, se causou a morte de um escravo,
escravo do dono da casa. Escravo é uma pessoa menor dentro da sociedade. Aí o que o construtor vai fazer? Ele vai dar ao dono da casa um escravo equivalente. Alguém com a mesma idade, alguém com a mesma força, com o mesmo biotipo, né? Um tipo de corpo, para poder fazer as mesmas atividades. Tá? Então, você vê, é só como se fosse um objeto da casa que foi quebrado, uma cadeira que foi quebrada, a pessoa, então toma aqui uma outra cadeira. O escravo basicamente era isso, era um objeto que pertencia a alguém. Né? Então, era só substituir e estava filé da Bahia. E, se causou a perda de bens móveis, compensará tudo que fez perder. Além disso, porque não fortificou a casa que construiu e ela caiu, deverá reconstruir a casa que caiu com seus próprios recursos. Aí é normal, né? Tipo, construiu a casa, bateu um vento forte, então alguma coisa, um desnivelamento ali do solo, e a casa caiu. A casa vai cair. A casa caiu, aí o próprio construtor vai, por meios próprios, com dinheiro próprio dele, vai reconstruir aquela casa. Enfim, por hoje é só. A partir da próxima aula a gente continua lá falando já do capítulo 9 do Império Persa. Beleza? Então é isso. Valeu, galera. Falou. Tchau.